Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Nesta semana que passou, os mercados globais registaram desempenhos mistos, influenciados por desenvolvimentos na política monetária, também influenciados por resultados empresariais e por questões geopolíticas. Mas bem, nos Estados Unidos da América, os principais índices acionistas terminaram a semana com correções, isto apesar de continuarem numa tendência ascendente de médio e longo prazo e também apesar de estarem perto de máximos históricos. Agora, isto tudo acontece numa semana em que os investidores estiveram a digerir as atas da última reunião da Fed, onde os membros do comitê mostraram-se preocupados com o impacto na inflação das atuais medidas protecionistas do governo norte-americano, sendo necessário esperar mais progresso no combate à inflação antes de avançar com novos cortes nas taxas de juros. No plano geopolítico, os mercados acompanharam com muita atenção os desenvolvimentos na guerra entre Rússia e Ucrânia, tendo o crudo estado bastante volátil por isso mesmo. Mas houve avanços nas negociações mediadas pelos Estados Unidos, apesar de ainda ser muito cedo para se perceber em que medida se poderia alcançar um cessar-fogo. Quanto às decisões de taxas de juros, nesta última semana foram dois os bancos que anunciaram cortes nas suas taxas. Começando pela Reserva Bancária da Austrália, que é o Banco Central da Austrália, este reduziu a sua taxa de juros em 25 pontos base para os 4,1% na sua primeira redução em mais de 4 anos. A governadora Michelle Bullock destacou que, apesar da inflação estar a arrefecer, os preços permanecem elevados e futuros cortes nas taxas dependerão dos dados económicos. Quanto ao Banco Central da Nova Zelândia, cortou a sua taxa de referência em 50 pontos base para os 3,75%, isto na última quarta-feira, e sinalizou futuras reduções nos custos do empréstimo à medida que a inflação vai desacelerando, enquanto os responsáveis pela política monetária na Nova Zelândia procuram revitalizar uma economia que está em grandes dificuldades. Em termos de resultados empresariais, a Walmart Stores apresentou números bastante sólidos, contudo, a empresa alertou para uma possível desaceleração do consumo nos próximos meses, o que acabou por pressionar as suas ações em bolsa. Já a Alibaba registrou um aumento de 53% nos seus lucros, beneficiando assim da aposta que a empresa tem feito na inteligência artificial, um setor no qual foi recentemente anunciado que a empresa irá incorporar o seu modelo Qwen nos iPhones que a Apple vende na China, o que fez com que as suas ações terminassem a semana em máximos dos últimos 3 anos. E para esta semana, os investidores estarão atentos, em primeiro lugar, aos resultados empresariais de Nvidia, a última das 7 magníficas a apresentar resultados, que o fará na quarta-feira após o fecho do mercado, esperando-se, obviamente, resultados bastante sólidos. Para além disso, teremos o dado do PIB nos Estados Unidos da América para o quarto trimestre do ano passado, assim como a publicação das atas por parte do Banco Central Europeu, que poderão influenciar as expectativas sobre a trajetória da taxa de juros. Por último, importa destacar que o progresso das negociações entre a Rússia e a Ucrânia continuará a ser monitorizado de perto, dado o seu potencial impacto nos mercados energéticos. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial de referência euro-dólar. Observando o gráfico em velas diárias do euro-dólar, é possível observarmos que durante as últimas semanas, os últimos 2 meses, estivemos a tocar junto a uma região de suporte de longo prazo que foram os mínimos de 2016. Região esta que é considerada uma importante zona de pressão compradora de médio e longo prazo. Aliás,
é a última região de suporte que existe antes do euro-dólar poder atingir a paridade, que é um valor que acreditamos que poderá ser atingido no médio prazo, mas que para já no curto prazo vai encontrar aqui uma forte pressão compradora. E foi exatamente por causa dessa pressão compradora que na semana passada surgiu mais uma oportunidade para entrarmos a favor então de uma inversão de tendência aqui no euro-dólar. Tendência esta que tinha sido descendente desde setembro do ano passado, uma linha de resistência a passar desde setembro pelos máximos de novembro do ano passado, é uma linha que já foi quebrada e, portanto, desde o momento que a quebrou, já nos deu sinais de que a tendência poderia estar prestes a inverter. E é por isso mesmo, e foi por isso mesmo, que esta semana surgiu uma oportunidade interessante para comprar o euro-dólar, tendo em conta estes sinais de reversão que já foram dados no passado. Então, desde os máximos que fizemos em setembro até aos mínimos que fizemos agora em janeiro deste ano, é possível constatarmos que existe uma região de pressão vendedora em torno dos 1,06, sendo esta uma região que acreditamos que em breve poderá vir a ser atingida. Desse modo, a estratégia que definimos na semana passada passava exatamente por definir um Fibonacci entre os mínimos que fizemos este ano e os máximos que fizemos também em janeiro, para de alguma forma encontrarmos uma região onde haveria uma maior probabilidade de haver mais pressão compradora para que, se o preço quisesse subir, poder reagir a partir daí. E essa zona encontrava-se nos 1,04, que é um valor psicológico, um valor importante para os investidores, porque é um valor redondo, e por isso mesmo, encontrando-se aí os 38,2 de Fibonacci deste swing ascendente, era esta a região onde haveria uma maior probabilidade do euro-dólar poder tocar e poder reagir. Ainda não atingimos os nossos objetivos em torno dos 1,06, contudo já tivemos uma subida de mais de 100 pips desde a região que tínhamos comprado na semana passada, o que nos permite já fazer gestão monetária e encaixar uma parte dos ganhos, dado que esse é o nosso método para sermos consistentes e sustentáveis. Ainda assim, acreditamos que há mais para subir e durante esta semana esperemos então que o preço do euro-dólar possa atingir a região dos 1,06, totalizando assim cerca de 200 pips desde o patamar que tivemos a comprar. Se quiser saber mais sobre os nossos serviços e descobrir como pode alcançar resultados consistentes e sustentáveis como investidor, entre em contato connosco pelo WhatsApp, telefone ou e-mail. Desejamos uma excelente semana de trading e até para a semana.